eu sou o Johnny. Eu sou o Thiago. E novamente temos uma perguntinha dos nossos inscritos. E dessa vez temos uma pergunta do Thiago Andrade, xará aí do Fera, que pergunta o seguinte: se eu colocar R$1 no banco e render juros sobre juros por minuto, segundo, etc., ao invés de uma vez por mês, tem como eu ficar rico? Vamos tentar, né, analisar se existe essa possibilidade de riqueza, né? Se a gente também consegue ser um desses sites ou influenciadores aí que tem a receita da riqueza, né? E repara só que não somente de números inteiros vive o mundo, né? Principalmente se esse mundo for um mundo financeiro. Eu queria fazer um comentário, cara, que esse Thiago Andrade é um conhecido nosso, antigo já, na estrada da matemática. É um morador da Gleba lá de Londrina. Então, agradecer ele pela pergunta, né? E fazer uma colocação aí sobre esse tema que ele sugeriu, né? A minha resposta desde já é que se hoje eu sou rico já com o juro que a poupança rende, imagina se com esse rendimento aí, pensar assim em segundos, em minutos, então com certeza eu vou ficar rico. Então já vou adiantando logo de cara aí que vou ficar rico. Tentação é muito grande, né? Vamos... Para a gente estimular aí o sonho de riqueza e fazer a mão da galera coçar geral aí, vamos relembrar, né, como é que funcionam os juros, né? E, geralmente a gente aprende na escola 2 tipos de juros, que é o juros simples e os juros compostos, certo? Mas qual que é a diferença entre esses 2 juros? Vejamos o seguinte exemplo. Suponha que tenhamos um capital inicial. Olha aí, referência pronta já. A galera da Bolsa de Valor pira. De R$1.000 e que renda 10% ao ano. Isso é um negócio que praticamente não existe. Quanto teremos em 5 anos? Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é o seguinte: escrever o que significa esses 10%. Sério, 10% é 10 dividido por 100, literalmente, tá bom? Para quem não conhece, já fica aí registrado. Ou quem não se lembra, né? Ou seja, que é o mesmo de 0,1. Então, para o juro simples, a gente segue o seguinte raciocínio. A gente começa a calcular 10% de 1.000, que dá 100. Tá certo? Em 5 anos, o investimento inicial de R$1.000 mais 5 vezes os 10% de juros, que é 100, vai dar um total de 1.500. Mas, Johnny, eu só tenho 10ão. Pode ser 10ão também ou não? Pode ser 10ão. Coloquei aí só para facilitar nas contas, sabe? Agora, para os juros compostos, a gente vai calcular literalmente juros sobre juros. E, aliás, também juros compostos é conhecido como juros sobre juros. Então, a gente vai começar com um capital inicial de R$1.000 e no primeiro ano a gente vai ter o quê? 10% de 1.000, que vai dar um total de 1.100, se a gente somar, né, os 10% com esse 1.000. Aí no segundo ano, o que a gente faz? É aí que dá a diferença com relação ao juros simples. Que no segundo ano a gente vai calcular esses 10% em cima do 1.100, que vai ser o mesmo da gente fazer o quê? Pegar 1.100 e multiplicar com 1,1, que vai dar o total de 1.210. No terceiro ano, a gente vai fazer o quê? A gente faz a mesma coisa, a gente vai pegar o que a gente ganhou no ano anterior, né, que foi 1.210, e aplicar o juros sobre juros, que é o quê? Que é multiplicar por 1,1, que vai dar 1,331. A gente consegue ver um certo padrão aí. Isso que a gente obtém, né? Aquela famosa fórmula do J-City, se não me engano, né? Errou! As fórmulas vão aparecer aí na tela eventualmente em algum momento, né? Tanto já apareceu a do juros simples aí, e agora dos juros compostos aí, né? Que a galera... principalmente por cima, adora fazer musiquinha com essas coisas. Rapaz, eu não lembro de música de juro composto, não. Você lembra, Johnny? Não, acho que musiquinha de juro composto não. Mas o pessoal inventava música de tudo, cara. Então, eventualmente, deve ter existido alguma musiquinha. Eventualmente tinha, né? Quem conheceu alguma musiquinha de juros simples ou compostos, pode deixar no comentário aí pra gente conhecer. É verdade, isso é verdade. E como era de se esperar,
os juros sobre juros, ou os juros compostos, eles rendem mais que os juros simples. Além disso, existem muitos outros tipos de juros diferentes, como, por exemplo, juros que a taxa pode variar, que é o mais comum na vida real, né? Por exemplo, o IGPM, o Selic, IOF, aí, que é grande conhecido da galera aí que compra coisas importadas, né? E repare que o que a gente fez aqui foi uma taxa fixa de juros, né? Mesmo os juros sendo compostos, né, o juros sobre juros, a gente manteve, né, a taxa fixa de 10%. Só um comentário, Johnny. O nosso companheiro que fez a pergunta é um investidor forte aí da Bolsa de Valores. Quando ele vê o vídeo, vai ficar feliz. Ah, que bom. Tem uma galera que fala do tal do mercado aí, que é essa entidade sobrenatural. Na verdade, pra mim o mercado é só algo que existe pra galera botar a culpa porque ele não vai poder se defender de nada. Bom, agora a gente vai tentar responder a perguntinha do nosso querido investidor na Bolsa de Valores. Vamos fazer o seguinte experimento. Então, para facilitar as contas do nosso experimento, vamos fazer o seguinte. Vamos começar com o capital inicial de mil dinheiros e com a taxa de 12% ao ano. Se a gente for calcular isso, depois de um ano, a gente vai ter o quê? Bom, calculo 12%, que vai dar os 120, certo? Aí soma com os 1.000, então, em um ano, calculando essa taxa, a gente tem 1.120, correto? Beleza, agora vamos fazer o seguinte experimento. Vamos dividir essa taxa por 12. Se a gente dividir essa taxa de 12% por 12, a gente crava 1%. Então vamos imaginar que a gente crava esse 1% ao mês. E vamos ver o que acontece. Se a gente calcular essa taxa, pegando esse capital inicial e calculando juros sobre juros durante 12 meses, a gente vai ter essa conta que vai aparecer aí na tela e vai ter esse total de 1.126,82. Olha, se você reparar bem, ela cresceu uns aproximadamente R$6, um pouquinho mais, assim, 6 dinheiros. Agora a gente vai pegar esse 1% e vamos dividir por 30 dias, e aí a gente vai ter aproximadamente 0,03% ao dia, que vai dar 0,003. Então, supondo que cada mês tem 30 dias, vamos pegar esse capital inicial, aplicar essa taxa de juros de 0,0003, aplicar ela 360 vezes. E aí a gente vai ter o quê? O que vai aparecer aqui, ou aqui, não sei, depende do que o editor escolher depois. Se você reparar, ela deu um decrescimento. Mas será que ela continua decrescendo? Vamos ver a próxima etapa. Aqui, nessa etapa atual, a gente fez o quê? A gente calculou a taxa de juros diária, tentando fazer mais ou menos algo proporcional aí, mais ou menos. Vamos tentar agora continuar nesse mesmo raciocínio e ver o que acontece por hora, né? Vamos pegar agora essa taxa que a gente tem de 0,03% e vamos dividir por 24. E se a gente fizer isso, vai dar um total de quê? De 0,013%. Errou! Ou seja, é 0,013% por hora do dia, né? Por hora seria o seu lucro. Dia, exatamente. Nossa, vamos lá. Vamos lá, olha. Vamos torcer. E agora, vou ficar rico agora. Vamos torcer para que as contas não estejam erradas aí, porque o canal tem esse nome lá à toa. Admiro muito esse seu amigo gostar, né, do mundo das finanças, né? Porque ele deve ser bom em fazer conta. Não, ele era bom, ele tinha uma Paraty, cara, que bebia muita gasolina, então ele precisava ter dinheiro bastante, contar certinho lá, porque senão não andava com o carro, cara. Olha só, a necessidade aí fazendo aflorar, né, as habilidades. Agora, o que a gente vai fazer? Eu tô supondo que cada mês tem 30 dias, então a gente vai ter 360 dias nessa conta, certo? E aí, quando eu multiplico esses 360 por 24, eu vou ter um total de 8.640 horas por ano nessa suposição aí. Então o que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar esse capital inicial, aplicar essa taxa de juros e calcular juros sobre juros 8.640 vezes. Agora vai, hein? Agora vai. Agora eu fico rico. E aí vai dar exatamente isso.
Olha, cresceu um pouco, sabe? Com relação aos juros diários. Então, Johnny, deixa eu só ver se eu entendi. Então, se for um lucro no ano, deu R$ 1.126. Eu tô arredondando aqui. Não, tudo bem. Pode aparecer essas imagens aqui se você quiser. Se for um lucro olhando por dias, é isso? Isso, dias depois você meio que contando o ano todo, né? Esse rendimento Isso. diário, né? Olhando durante o ano todo, eu vou ter R$ 1.114. Então eu tô perdendo dinheiro comparado ao 1.126. Exatamente. Agora, se for por hora, deu 1.118. Mas eu ainda tô perdendo dinheiro. Então parece que né, que a melhor forma, por enquanto, é você ter um lucro, ou seja, você ter um juro mensal, né? Aparentemente, né? Aparentemente, pelas contas que a gente está fazendo, certo? Porque meio que a gente está tentando, mais ou menos, né, calcular uma coisa proporcional conforme a gente vai diminuindo as unidades de tempo. Mas a pergunta é o seguinte, olha, se você perceber, a gente teve um aumento, mesmo que pouco, com relação ao diário com por hora. Aí a pergunta da vez é o seguinte: será que vale a pena a gente continuar com esse processo? A gente continuar dividindo essas unidades de tempo, que vai aumentar o nosso rendimento por ano, mesmo que seja de pouco em pouco? Vamos supor que a gente tem esse poder aí de dividir o tempo em intervalos cada vez menores. Será que, se a gente tentar cravar uma taxa de juros aí, tentando fazer subdivisão, a gente vai ter uma riqueza incalculável no fim das contas? Essa é a minha esperança. Sei lá, poder fazer uma viagem orbital aí na nave do Elon Musk. Então, pelas contas que a gente fez, se vocês observarem, ele segue mais ou menos o padrão dessa expressão que vai aparecer na tela. Que a fração que vai sendo somado com 1, ela vai ficando cada vez menor e, proporcionalmente, a potência cada vez maior, se vocês observarem nas contas que foram feitas anteriormente. Então a gente pode imaginar que é algo mais ou menos parecido com essa expressão que está aí na tela. Sempre naquele espírito, eu nunca fui bom fazer contas. Sempre naquele espírito, né? A gente está fazendo um experimento aí, sabe? Tentando buscar uma resposta de um jeito... não sei, né? Estamos tentando aí. Sempre nesse espírito. Principalmente do otimismo, né? O espírito do otimismo. Se a gente continuar subdividindo o intervalo temporal aí e aumentando a potência, então a gente meio que está aumentando, mandando a potência pro infinito e além, e o denominador também, sabe? Porque a gente está fazendo a potência aumentar cada vez mais, como a fração está ficando cada vez menor. Então, o denominador está aumentando também e você pode imaginar que a gente está tentando empurrar esse negócio para o infinito. Tá certo? Com força ainda, hein? Com uma força danada, sabe? E isso é o quê? Isso é o que a gente chama de processo de limite. Tá certo? Limite de algo indo para infinito. Aí agora é que vem o pulo do gato, né? E a forçação de amizade também junto disso, né? Porque a gente pode imaginar que quando a gente manda para o infinito, a gente está enxergando esse limite aqui que vai aparecer na tela. E esse limite, ele é um limite bem conhecido. Para quem estiver interessado, acho que pode encontrar no Wikipedia. Cálculo 1, né? Curso de Cálculo 1, né? Quem tiver na graduação pode ver no curso de Cálculo 1, mas é um limite bem famoso, né? Depois, para quem já fez o curso de Cálculo 1, que dá esse número que é conhecido como E, que é aproximadamente 2,718. O número de Euler? Número de Euler. O número E por causa do Euler. Imagino, suponho que seja. Bom, e assim, se a gente for tentar insistir nessa subdivisão e for bem ganancioso, a gente vai chegar ao quê? Que esse número de Euler é o quê? É a gente calculando a taxa de juros de maneira infinita, como se fosse infinitas vezes. No Só que tempo, né? Isso, infinitas vezes com intervalo, com uma subdivisão infinita também. O Milão vai render agora. Agora a esperança é que o Milão renda, né? Porque o que a gente fez agora? Esse limite você pode entender da seguinte maneira, olha. Você pode entender que você dividiu o tempo em infinitos pedaços. Então, e você
Como você dividiu o tempo em infinitos pedaços, então esse juro ele vai render infinitas vezes para dar o ano todo. Então você pegou um ano e dividiu ele numa escala de tempo infinito. Assim. Só que aí, beleza, cara, então, olha, infinito tem a impressão de ser uma coisa grande, né? Só que como a gente calculou esse limite aí, que já é aplicando juros de maneira infinita, ele dá isso, 2,718. Então, quando você calcula isso no capital inicial, você vai ter 2.718 aproximadamente. Eu acho que é isso, né? Tomara que ele fique feliz aí. Que ele tente fazer essa divisão de maneira indiscriminada. Rapaz, esse milão rendeu agora, hein? Né, tem aquela musiquinha do Muda Eliana, já conhece, Johnny? Não, qual que é essa musiquinha? O mundo ideal, o mundo que eu nunca vi. Depois você coloca a música aí.